se tem uma coisa que eu gosto de fazer é planejar, mas se tem uma coisa que eu também não estou podendo fazer no momento, essa coisa é planejar. Oi, meu nome é Júlia, esse é o podcast Por Onde Andam as Flores e hoje a gente vai falar sobre a imprevisibilidade da vida, sobre tolerar as incertezas e sobre sonhar. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui muito sonhadora. E sonhadora no sentido de querer muitas coisas, né? De fazer muitos planos, de me imaginar vivendo muitas coisas. E querendo todas essas coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa de me planejar e de querer controlar as situações para que elas saíssem ali exatamente do jeito que eu queria, né? Do jeito que me levaria a viver o que eu estava querendo. Então, eu acho que é óbvio dizer que eu nunca gostei muito da incerteza. Só que isso não é verdade só pra mim, né? Na verdade, a maioria das pessoas, principalmente pessoas mais ansiosas, tem essa intolerância à incerteza, né? Como a gente chama dentro da psicologia. Mas basicamente essa dificuldade de tolerar o não saber, né? De conviver com a imprevisibilidade de certas coisas. E eu fui ver um vídeo sobre isso, né, antes de começar a gravar esse podcast. E no vídeo, essa psicóloga, né, trazia ali um dado que eu não verifiquei esse dado, admito, não fui procurar essa pesquisa, mas parece ter uma base teórica verídica. Mas era um dado que dizia ali que fizeram uma pesquisa, né, e falavam ali, né, para alguns participantes que eles tinham 50% de chance de levar um choque e para outros participantes que eles tinham 100% de chance de levar um choque. E, gente, as pessoas com probabilidade de 50% ficavam mais ansiosas, né, pelo não saber, por estar ali naquela posição de incerteza. E eu achei isso interessante porque eu vivi uma situação muito semelhante, né, há algumas semanas, que foi quando eu fui fazer o meu exame para ver se a quimioterapia, né, tinha eliminado ali todo o câncer. E enquanto eu esperava o resultado, eu estava muito ansiosa, né, muito ansiosa. Eu não sabia, eu ficava imaginando como seria se não tivesse curado tudo, eu ficava especulando se tinha algo que eu devia estar fazendo de diferente, enfim. E aí, quando eu recebi o resultado, e de fato, gente, ainda não tinha curado tudo, né? E eu precisaria passar por mais um tratamento, eu fiquei mais tranquila, né? Eu fiquei triste, obviamente, mas eu aceitei aquilo e meio que consegui seguir a minha vida, né? Porque mesmo que fosse uma resposta ruim, aquela resposta me dava uma certeza, né? Me dava um caminho. E isso é muito doido. Eu acho isso muito doido porque a gente não percebe o quanto que a gente já convive com a incerteza, né? Óbvio que eu tô falando aqui no meu caso e eu tenho uma incerteza maior, mas no geral, a gente não tem nada garantido, né? A gente não tem certeza de nada. E eu tava lendo um artigo há alguns meses que falava sobre como o nosso cérebro ele tem essa capacidade preditiva, né? Como que a gente faz previsões, né? Como forma de criar ali estratégias e de se preparar. Só que, no fundo, é uma grande ilusão. Porque, gente, vamos pensar quantas coisas não podem acontecer ali do início ao fim do dia que vão mudar a previsão que você fez para aquele dia, né? Eu nem preciso pensar aqui em eventos muito trágicos, né? Ou muito absurdos para a gente falar disso. A gente pode falar, por exemplo, de um dia que, né, vai ver normalmente você chega no trabalho em 15 minutos e você fez essa previsão de que naquele dia seria igual. Só que aí demorou 1 hora para você chegar, porque estavam fazendo uma obra na rua. Ou então a gente pode pensar que você planejou cozinhar alguma coisa no almoço, e aí você chegou no supermercado e não tinha um ingrediente, né, que você precisava. E aí você acabou mudando o plano. Eu tô falando aqui de situações banais, gente, só para exemplificar o quanto que a gente já convive com essa incerteza. E como que a gente achar, né, que qualquer coisa está garantida é uma grande ilusão. Né? E assim, é uma ilusão necessária, né, gente? É o que permite que a gente não esteja constantemente em modo de alerta, que a gente não esteja, né, o tempo todo precisando se adaptar. E, sinceramente, gente, é o que eu mais tenho sentido falta nesse período, né? Eu sinto muita falta desse privilégio mesmo de achar que o futuro é garantido, apesar de ele não ser, né? Nem pra mim, nem pra você.
E eu já tô imaginando, né, várias pessoas ficando ansiosas só de me ouvir falando isso, né? Porque realmente é um pouco desesperador. Só que tem um ponto que é interessante também, que é o seguinte, né? O que eu vejo na clínica e na vida mesmo é que quando a gente pensa em incerteza, a gente não considera que a incerteza pode levar a algo bom, né? Geralmente, a gente considera que vai levar a algo ruim. Então, se eu não sei, é porque vai dar errado, né? Tem até aquela ideia de esperar o pior, imaginar o pior, porque aí se o pior acontecer, eu vou estar preparado, né? Em vez de me decepcionar se eu esperar algo bom. E, bom, talvez isso seja, né, até verdade em algum nível, talvez você até se decepcione, quem sabe um pouquinho menos, né? Mas eu acho que o grande ponto aqui é que você também vai deixar de ter ações para fazer funcionar, né? Você deixa de correr certos riscos porque você já está esperando que vai dar errado. Então a gente está falando, por exemplo, daquela pessoa que não se envolve em relacionamento nenhum, né, porque vai que dá errado. Ou aquela pessoa que vai para uma entrevista de emprego, mas nem se esforça muito, né? Porque já sabe que vai ser difícil, né? Já sabe que o mais provável ali talvez seja que não vai conseguir a vaga, tá? É uma espécie de autossabotagem, né? Pra gente se proteger da incerteza. Só que eu digo que é uma autossabotagem, né? Porque percebam, ainda que muitas coisas sejam incertas e estejam fora do nosso controle, existem muitas atitudes que a gente pode tomar e muitas escolhas que a gente pode fazer de forma a melhorar as nossas chances de conseguir o que a gente quer, né? De potencializar ali um resultado positivo. E basicamente, se a gente não tolera a incerteza o suficiente para conseguir trabalhar ali com ela, a gente perde essas oportunidades. E às vezes a gente emprega ali estratégias muito ruins, né? Então, por exemplo, a ruminação é muito comum. E, de novo, muito comum na ansiedade. Então, ter essa busca excessiva por informações, essa busca em excesso, né? De ficar girando ali as informações na sua cabeça, é uma busca de informações para responder uma pergunta que não tem resposta, né? Uma busca de informações para tentar adivinhar um futuro que é incerto. Então, por exemplo, eu vou analisar todas as atitudes do meu namorado, eu vou fazer várias pesquisas na internet sobre sinais que um homem te ama de verdade, tudo isso para tentar adivinhar se a gente vai dar certo ou não, né? Isso é uma forma de tentar acabar com a incerteza. A gente tenta preencher as lacunas, né? Preencher os vazios. Só que, gente, não tem como você adivinhar esse tipo de coisa, né? Tem certas respostas que a gente não vai ter. O que a gente esquece, na verdade, é isso, né? Nada no mundo vai te dar uma certeza do que vai acontecer. A gente tem que viver e descobrir, né? E a gente tem que conviver com isso. E eu acho que é válido lembrar que a incerteza não traz só coisas ruins, né? Então, quantas coisas boas que aconteceram na sua vida não foram ali surpresas completas, né? Eu sei dizer várias na minha vida, né? Eu vou dar um exemplo, inclusive, que aconteceu comigo há, sei lá, 3 semanas, talvez, 1 mês, né? Nos últimos meses eu tenho me interessado, né, muito por essa parte de ensino da psicologia. Eu tenho gostado muito de falar dessa parte mais teórica, de ensinar psicólogos. E ok, né, eu comecei a fazer movimentos nesse sentido, então me preparar para dar uma supervisão, para quem sabe gravar algumas aulas, enfim. E aí, gente, do nada, né, ali em meados de abril, eu fui convidada para dar um mini curso, né, em uma faculdade de psicologia. Foi essa semana, inclusive, foi super legal. E eu não sabia que isso ia acontecer, né? Eu não fiz nada concreto para que isso acontecesse. Foi uma ótima surpresa, né? Foi uma oportunidade que eu não planejei. E até para além disso, né, gente, pensando em um aspecto ali mais ligado à função dessa incerteza, nesse artigo que eu mencionei que eu estava lendo, eles falavam também o quanto que o caos e o desconforto e a incerteza, né, são importantes para o nosso aprendizado, porque a gente faz muitas previsões, né? E quando essas previsões elas se tornam realidade, aquilo se encaixa no que a gente esperava, né? A gente acomoda aquilo, né? Mas quando algo inesperado, incerto acontece, o nosso foco, ele se expande, né? O nosso cérebro, ele fica mais atento e mais receptivo a novas informações. E isso favorece muito a nossa flexibilidade, o nosso aprendizado e a nossa criatividade.
Então, na verdade verdadeira, gente, o problema não é a incerteza, é o que você faz com ela, né? Então, tentar controlar tudo, tentar adivinhar o futuro constantemente, se desesperar quando as coisas fogem do esperado, todas essas são formas muito pouco eficazes de lidar com a incerteza. Porque, de novo, a gente volta ali para a questão da aceitação, da constatação da realidade. E a realidade que a gente vive é: a gente não sabe de nada que vai acontecer. E eu acho que uma coisa muito importante é você se ver capaz de lidar com o que for acontecer. Então, construir a sua autoeficácia, construir a sua percepção de que se algo ruim acontecer, você vai conseguir lidar com isso, né? Porque na maioria das vezes, gente, a gente vai conseguir. E é engraçado porque hoje, né, depois de passar ali por muitos meses de muita incerteza e de muitas coisas imprevisíveis e inesperadas, o que eu mais tenho certeza hoje é de que eu consigo lidar com quase tudo que o universo jogar para mim. É óbvio que não vai ser fácil, né, gente? É óbvio que vai envolver sofrimento, vai envolver perda, enfim. Mas, no fim das contas, eu vou conseguir lidar, né? Por exemplo, eu falei do exame, né, que acabou realmente indicando ali que eu ia precisar passar por mais um tratamento. E foi ruim saber disso, foi ruim ter essa quebra de expectativa, mas aqui estamos. Eu tô fazendo o tratamento, tá tudo bem, logo vai acabar. Eu tô lidando com isso. Eu acho que ter essa postura de abertura ajuda muito, né? Ajuda a gente a ser mais flexível, a tentar controlar menos as coisas e estar um pouco mais aberto, né? Ao que for para acontecer, seja lá o que for, né? Independente se for o que a gente previu ou não. Particularmente, gente, eu acho que o meu maior desafio é encontrar o equilíbrio, né? Entre tolerar essa incerteza e ter flexibilidade, mas ainda assim me permitir fazer planos, né? Eu tava conversando com uma pessoa, né, que também passou ali por um processo de químio, de câncer, enfim. E ela estava me falando o quanto que era difícil para ela até hoje, acho que 2 ou 3 anos depois que ela entrou em remissão, né? O quanto que era difícil para ela ainda fazer planos, porque meio que parecia que sempre podia mudar, né? Sempre podia acontecer alguma coisa que ia impedir aquele plano de se concretizar. E é verdade, né? Sempre pode acontecer alguma coisa. Mas ainda assim, eu acho muito importante fazer planos, né? Ter objetivos, ter sonhos. Eu acho que isso é uma coisa muito minha e é uma coisa muito humana também. E, gente, o quão legal é antecipar coisas, né? O quão legal é você, sei lá, ficar planejando uma viagem e pensando como vai ser quando você estiver lá, né? Ou fazer um plano para o seu aniversário e se imaginar vivendo aquilo, né? Ir atrás da decoração, encomendar o bolo. Enfim, antecipar e fazer planos é muito gostoso também. E, na verdade, eu acho que um bom exemplo, né, para pensar nesse ponto do equilíbrio são justamente as viagens, né? Eu sempre dou exemplo de viagem porque eu amo viajar, mas enfim. Eu vejo pessoas que são 100% planejadas, né? E pessoas que são 100% não planejadas. E eu acho que ambos os casos são ruins. Porque as pessoas que planejam absolutamente tudo, minuto a minuto, elas não abrem espaço nenhum para experiências novas, né? Para descobrir as coisas no caminho, né? É meio que aquela pessoa que vai fazer, sei lá, uma road trip, né? E só se importa em chegar do ponto A ao ponto B. Mesmo que entre o ponto A e o ponto B tenha, sei lá, uma praia maravilhosa que ela não sabia que existia, que ela poderia parar e aproveitar, né? Só que do outro lado também é ruim, né? Eu conheço várias pessoas, né? Várias histórias aí de pessoas que não se programaram para um passeio, para uma viagem, por exemplo, e chegaram lá e não conseguiram fazer o passeio, porque não se deram ao trabalho de olhar na internet e descobrir que tinha que comprar o ingresso antes. E que bobeira, né, gente? Então, de novo, a gente vai ter que conviver com a incerteza e a gente pode ter estratégias para amenizar essa incerteza ou para tolerar essa incerteza. Mas o ponto fundamental é porque ainda que a gente não goste de lidar com situações inesperadas, a gente é muito bom nisso. Como seres humanos, né? Nós somos muito adaptáveis, então
Talvez, no fim das contas, seja uma boa oportunidade para a gente começar a confiar um pouco mais em nós mesmos.